Atenção, gravando entrevista para a TV Cultura. A pergunta é se havia alguma diferença entre o Rui artista e o Rui pai. 1, 2, 3, gravando. Eu acho que não existia nenhuma diferença do Rui artista para o Rui pai. O Rui era um homem intenso em toda a sua, foi um homem intenso em toda a sua vida. Teve uma formação clássica, obviamente, estudou direito, se formou em direito, atuou no jornalismo, foi fazer também curso para embaixador, para diplomacia, foi aprender línguas para ler os seus poetas prediletos em francês, espanhol e inglês, e com certeza se formou para ser um poeta. Depois, quando ele larga a poesia, depois do golpe de 64, ele vai fazer letra de música, principalmente com o meu irmão, o Paulo André. E eles fizeram coisas lindas, né? Rui dizia que gostava de valorizar o nosso linguajar caboclo, o nosso linguajar amazônico, que via sendo invadido pelo tu vai, tu foi das novelas e do você das novelas da TV Globo naquele momento. Acho que não havia nenhuma diferença do Rui poeta para o Rui pai. Um grande pai, sempre atencioso com os filhos. Rui, na nossa casa, sempre se conversou política com muito respeito. Não era vista como uma coisa qualquer, mas como uma coisa importante para o ser humano, para a vida humana, porque fora da política, dizia ele, não há outra saída que não seja a barbárie. E o Rui sofreu, obviamente, as consequências de suas posições políticas mais progressistas, que defendiam o petróleo, a ileia amazônica, e com isso ele é preso e caçado pelo ato adicional número 1, com o golpe que se abateu sobre o país em 1964. Mas Rui não guardou rancores, vinganças, nada disso. Superou com muita harmonia, com muito charme, eu diria, e até com muita noção de que era preciso crescer. E foi o que Rui fez depois do golpe de 64, apesar do baque econômico, porque ele sai da universidade, aposentado compulsoriamente da sua cadeira da Faculdade de Filosofia, e também demitido do seu cartório a bem de serviço público. Tudo isso porque os novos donos do poder achavam que os pensamentos do Rui eram perigosos e queriam tirá-lo da sala de aula a qualquer custo. Então, posso te dizer que Rui Barata sempre foi uma pessoa muito amável, tanto na família quanto no fazer artístico. Eu acho que ele nem se apercebia desse fazer artístico, porque para ele era uma coisa muito natural. A segunda pergunta é a respeito das referências, né? Qual é a referência? É isso, né? As principais referências do Rui. 1, 2, 3, gravando. As principais referências que ficam do Rui, acho que depende do extrato, né, da população, do extrato etário. Os mais velhos lembram do Rui ainda na política, né? Foi deputado estadual, deputado federal, segundo alguns jornalistas, foi um parlamentar brilhante com discursos que incendiavam o plenário e incendiavam também os seus eleitores. Isso sem fazer demagogia. Por outro lado, o poema de Rui foi muito bem recebido quando ele lança o seu primeiro livro, em 1943, chamado O Anjo dos Abismos, que eram poesias do Rui, são poesias do Rui, quando ele tinha 19 anos de idade, e foram publicadas 4 anos depois, em 1943, com intermediação do escritor paraense Dalcídio Jurandir, na editora José Olímpio, uma das principais editoras naquele momento. E eu penso que essas referências do Rui vieram num crescente. Quando ele larga o poema, porque ele publica ainda o seu segundo livro em 1951, que é A Linha Imaginária, que já é um poema
praticamente modernista, que são poemas praticamente modernistas, já abandonam um pouco do simbolismo e daquela faixa onde ele se situava entre o romantismo e o simbolismo. E a partir dos anos 50, final dos anos 50, ele mergulha num poema que ficou como fragmento, chamado Nativo de Câncer, que é a sua própria história. É um poema em 427 versos, decassílabos, né? E que ficaram em 2 cantos. A partir daí, a partir de 1960, depois do golpe de 64, Rui resolve fazer música. E a partir daí toda uma geração passou a conhecê-lo melhor. Canções que valorizaram a nossa língua, o nosso linguajar paraense, canções que junto com meu irmão fizeram dançar muita gente, ora pelo bolero, ora pelo carimbó, ora pelas canções, canções do samba mesmo, né? O samba, que chegaram a fazer sambas. Então eles passam, a obra deles permeia uma amazonicidade sem ser, obviamente, regionalista. O Rui é um regional sem ser regionalista, que o regionalismo teve início, meio e fim. Uma fase da literatura. Eu acredito que dependendo da faixa etária, dependendo do extrato, a minha mãe, por exemplo, gostava muito mais do Rui político, né? Embora admirasse todo o resto, gostava era do Rui político, até aliás porque ela também era uma pessoa ligada à política. Ponto. Terceira pergunta, deixa eu ver. Terceira pergunta, por que preservar a memória do Rui no centenário Rui Barata? Ok, atenção.